Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Ivana Lutebarque, aqui do Diário do Rio de Cultura. Essa é a Karina Quirino, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura. A gente vai falar sobre o Reviver Cultural e sobre o Diário do Rio de Cultura. Eu vou passar a palavra para a Karina para ela explicar para a gente sobre o Reviver Cultural, tá? Gente, uma boa tarde para vocês. Primeiro de tudo, é um prazer estar com vocês. Obrigada por vocês terem um tempo para vir fazer esse trajeto com a gente, conhecer um pouco desse projeto. E logo de início, eu queria muito agradecer a Ivana, que hoje capitaneou esse evento para a gente. É muito importante para que o cidadão conheça o que está acontecendo aqui num lugar tão representativo do centro da cidade. Então, é importante que vocês estejam com a gente, para vocês conhecerem um pouco. Eu agradeço, Ivana, pela oportunidade de fazer essa parceria com a gente. Também ao Diário do Rio, por permitir essa divulgação. É muito importante a gente estar aqui. Pessoal, Reviver Cultural parece um nome, né, meio estranho, meio diferente. E o que quer dizer, na verdade? Hoje, o prefeito Eduardo Paes não poderia deixar de ser, tem se preocupado muito com o centro. E a gente sabe pelo que a gente ouve, né? Quem lê jornal, quem está ouvindo o que tem acontecido na cidade, são diversas ações empreendidas pela prefeitura para que a gente possa fazer com que haja circulação de pessoas no centro, para que a gente possa ter de novo pessoas circulando com segurança, para que o centro volte a ser vocacionado, né? Eu sou eu sou criança dos anos 80, 90, então meus pais são advogados, meus pais tinham um escritório ali na Quitanda número 11, eu vivi aqui o centro do Rio, e o centro do Rio para as crianças dos anos 80, 90 era um outro centro. Minha filha ainda não conhece esse centro, que foi tão interessante da gente conhecer. Meus pais me levavam ali para comer, ali no Menezes Cortes, comer sempre um sanduíche, um negócio. Hoje você anda com algum receio, hoje não, né? Eu falo assim, há algum tempo havia algum receio de fazer trajetos que os nossos pais traziam a gente para fazer. Então isso é uma preocupação, não é só do cidadão, principalmente da administração pública municipal. Então, o prefeito, professor Amor, gente, é o meu vício acadêmico, tá? O prefeito Eduardo Paes, ele chamou a gente para uma encomenda. Não partiu dos técnicos essa encomenda. Ele chamou a gente e falou: gente, a gente precisa fazer alguma coisa no centro. Eu não sei o quê, mas a gente precisa fazer alguma coisa que faça com que as pessoas circulem novamente. E a gente, mas não sei, agora é com vocês, pense. E foi um mês horroroso, porque a gente juntou galera, pensou no que dava pra fazer. E lá na secretaria é um time que poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, eu acho que eu falo razoavelmente bem, mas eu sou professora, eu venho do privado, eu venho da saúde suplementar. Eu fico brincando, né, que a minha vaga no inferno já tá conquistada porque eu fui advogada de plano de saúde, tá, gente? Então, brincadeira à parte, hoje eu tô na prefeitura trabalhando com direito regulatório, sobre regulação, sobre uma coisa mais ampla, mas eu sou professora de vários cursos em direito administrativo. E a equipe que está trabalhando lá é todo mundo acadêmico, tem mestrado, doutorado, são economistas, advogados. Então a gente olhou para políticas públicas que dão certo mundo afora e pensou o que dá para fazer aqui no Rio que possa projetar esse corredor de passagem tal como em outros países. E por isso nasceu o Reviver Cultural. O Reviver Cultural, ele é um programa de política pública pensado para criar corredor de passagem por meio de revitalização urbanística. O cultural é só o caminho pelo qual nós escolhemos para vocacionar essa área do centro que já era vocacionada para cultura e para arte. A vocação de cultura e arte daqui não é algo que está vindo agora, é algo que sempre foi. E quando a gente caminha por aqui, a gente vê, a gente entende cada vez mais essa vocação de cultura e arte. Então, feito isso, entendendo que muitos imóveis estavam sem uso há muito tempo, inclusive pré-pandemia, nós entendemos a necessidade da subvenção econômica chegar para quem quisesse ocupar esses imóveis. Então, nós criamos na prefeitura um programa de subvenção econômica. O que é isso? É um subsídio. Subvenção nada mais é um subsídio que a gente entrega para um produtor cultural ou artístico que queira empreender na cidade. Então não é só a vocação de, eu sou um artista, eu quero levar minha arte. Não é isso. Ele tem que empreender, ele tem que ser o empreendedor da cultura e da arte para que ele possa, de fato, revitalizar aquele imóvel
imóveis que estão dentro de um determinado perímetro. Para a gente fazer volume, o centro é muito grande, gente. Então, para a gente fazer volume, para que esses corredores de passagem pudessem surgir, o que nós fizemos? Nós identificamos um determinado perímetro, quantos imóveis havia nesse determinado perímetro e quais deles poderiam ser usados com fachada e saída para a rua. Por quê? Se a ideia é criar corredor de passagem, a ideia é que a pessoa entre, saia, vá para outro, entre, saia, vá para outro. Então não tem aqui sobrados que são usados sem corredor de passagem, não tem aqui subsolos que são usados sem corredor de passagem para a rua. Aqui tem fachada sendo usada para o projeto cultural. Então isso é muito importante para a gente, esse é o projeto modelado. Nisso nós tivemos um resultado que foram 39 imóveis inicialmente cadastrados, ou seja, 39 proprietários chegaram, ei, eu quero o meu imóvel aqui, eu quero participar desse projeto. E produtores culturais, empreendedores culturais e artísticos, nós recebemos mais de 170 projetos e nós cadastramos, credenciamos 84. Então, a ideia era exatamente essa. Por quê? Empreendedores não podem necessariamente deixar de ter um imóvel e o proprietário desse imóvel ele não pode ter a imposição de um empreendedor. Ele precisa escolher. Gente, a propriedade é de cada um. Você decide para quem quer alugar. A gente não pode impor a locação para ninguém. Então a gente tinha que deixar margem para que o proprietário escolhesse qual programa que ele decide. E foi muito legal de ver isso. Tem lugares aqui que a gente vai passar que falaram, nossa, eu acreditei nesse projeto. Eu quero esse projeto para cá. Um deles, por exemplo, foi aqui, está fechado hoje, porque ainda não inaugurou, mas é o Centro Carioca de Fotografia. A gente acompanha aqui a reforma dele e o proprietário do imóvel, que é um estrangeiro, tem estado com eles aqui, fazendo a reforma em conjunto. Isso é muito legal, porque isso permite esse vínculo, que não é meramente comercial, é um vínculo de apropriação. A gente hoje, depois do segundo edital, a gente lançou um novo edital, né? E nós temos, ao final, 43 projetos que serão aqui dessa área revitalizados com os seus imóveis. Então, a ideia é revitalizar imóveis por meio da cultura e da arte. Dito isso, acho que a gente começa a ver certos projetos muito emblemáticos que capitaneam realmente uma mudança, uma transformação dessa área. Um deles é o Diário do Rio de Cultura, que tem não só promovido esse tipo de debate, mas a comunicação desse projeto. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Muitas vezes a dificuldade da prefeitura é comunicar. A gente não fala tudo que a gente faz. E, gente, não é porque eu trabalho lá não, mas a gente faz muita coisa. É difícil de comunicar muitas vezes. Então, o parceiro que a Ivana tem sido, a parceira de projeto que tem sido, é muito importante para que isso chegue até vocês e para tantas outras pessoas que estejam aqui com a gente, né? Então, Ivana, queria que você falasse um pouquinho desse projeto, que é o Diário de Cultura do Rio, e a gente vai depois caminhando com vocês, quem quiser caminhar com a gente, para a gente mostrar num trajeto curto aqui, alguns dos imóveis que a gente vai, né, revitalizar com esse projeto. Pode falar, Camila. Faltou um elo. Faltou um elo. Qual é o elo? Eu considero importantíssimo. Perfeito. A questão de chamar os turistas para esse corredor cultural. Perfeito, então. Então tem que ter programas. Chamar os turistas, principalmente, inclusive, os estrangeiros. Perfeito. O din-din, que é para garantir, né, os produtores de cultura e tudo mais. O que a gente tem feito, principalmente, é tentar, primeiro, resolver... Gente, toda política pública, todo programa de política pública, quando é desenhado, nada é uma receita de bolo pronta. Então, a gente faz e corrige. Faz, dá erro, corrige. Faz, dá erro e corrige. E a grande sacada é corrigir rápido. Corrigir rápido e botar pra frente. Então, a gente começou nesse programa e a gente foi corrigindo muitos pequenos erros que, na verdade, não são erros. São fórmulas de uma política que não é que nunca deu certo, nunca foi vivida. A gente nunca escreveu algo no mundo parecido com isso. Tem algumas coisas semelhantes, mas a história do Rio é muito própria. Então, o que a gente começou a fazer? A nossa ideia, hoje, o nosso foco está em entender e entregar as dificuldades de reforma dos imóveis. Por quê? Muitos imóveis
tiveram problemas que nem nós do poder público sabíamos. Então, tem reformas aqui que estão sendo muito mais demoradas do que a gente estava pensando. E nós, como poder público, estamos realmente promovendo esse auxílio, não só com o IRPH, com o IFAM, mas também com o Light, com Águas do Rio. A gente tem tentado ser um parceiro, antes de promoção, um parceiro de restauro do mais rápido possível, principalmente porque a gente sabe, tem obras em casa que demoram um século, porque você vai tirar uma torneira, aí aparece um vazamento na sala. Aqui não é diferente. Acontece isso também. Então todo mundo já passou por isso, ainda mais num imóvel que há muito tempo não tem uso. Então a gente sabe que essas dificuldades vão surgindo. Então a nossa prioridade, porque prioridades existem, né? A nossa prioridade é essa atuação mais rápida para a reforma sair. Paralelamente a isso, nós temos conversado principalmente com produtores de conteúdo na internet. Gente, é uma estratégia, não é definitiva, ela vai ser aperfeiçoada. Mas os produtores de conteúdo, eles são parceiros muito importantes, porque é isso, é a comunicação. Então a gente hoje tem o Rio de Segredos, que é um @ que é do Ariel. Ele já está com mais de 100 mil seguidores e ele tem feito um vídeo, tem feito a apresentação de cada uma das inaugurações. Só da Casa Tucum, ele alcançou acho que mais de 80 mil visualizações, só da Casa Tucum, e tantas outras casas que já abriram. Então a gente tem tentado fazer, nesse primeiro momento, essa divulgação com parceiros e produtores culturais. E o Ariel, ele já se comprometeu a, quando nós tivermos 50% do programa de casas já abertas, ele vai fazer um roteiro turístico só com as casas do Reviver Cultural. Então acho que é isso, a gente tem que criar essa narrativa e essa percepção de valor. Legal. Ivana, com você. Bom, a Karina estava falando dos contratempos de obra, né? Nós tivemos alguns contratempos na obra, mas a gente, junto com os contratempos, a gente tem que pensar no lado bom da história, né? A gente tem esse sobrado maravilhoso, com uma história riquíssima, e a gente está tentando manter a estrutura mais fiel possível ao que a gente pegou. Esse sobrado ele foi feito em meados do século XVIII. Tem preservação de obra de arte aqui dentro. Tem. E fica para a inauguração, mas uma das coisas que mais atrai é a manutenção de certos detalhes, certas estruturas de um casarão que serviu para diversas outras histórias lá em cima no segundo andar. O Quintino tinha me mostrado aquela pia linda, maravilhosa, que eles estão mantendo, e várias outras questões aqui. Tem 2 obras de arte que ali estão preservadas por conta, né, de obra e tudo mais. Então, é muito interessante, é isso, só para te complementar nisso, porque eu acho que isso é muito importante falar, que o privado está sendo parceiro do público nessa preservação de memória, né? Então, quando vocês passarem por aqui, vai ter alguém sempre para falar, aqui, ó, essa aqui é a obra que está aqui pintada na parede desde o século tal. Isso é muito significativo para a gente, como poder público, com preservação da nossa história. É um prédio tombado pelo IFAM, tá? O Diário do Rio de Cultura, ele vem com a proposta de ser um espaço cultural educativo, criativo. A gente vai ter uma exposição permanente para contar a história do cotidiano carioca desde a época do Império. Então a gente buscou, como a gente vai ter o vizinho aqui em cima, a gente vai ter o Diário do Rio, o jornal 100% online, a gente buscou como fonte de inspiração para a nossa pesquisa da exposição permanente os jornais. Então a gente tem o primeiro periódico diário lançado no Brasil, como a primeira fonte de pesquisa, que foi o jornal Diário do Rio, lançado no século XIX, em 1821. A Tatiana é a historiadora responsável pela exposição permanente. Nessa exposição permanente, a gente buscou nesse jornal Diário do Rio de Janeiro, que foi o primeiro periódico lançado no país, e a segunda fonte foi o jornal Diário do Rio, lançado em 2007. Então a gente pesquisou a história, a cultura,
a sociabilidade, e a gente tá montando isso para contar o cotidiano carioca desde essa época. Então, vocês podem ver ali dentro tem um sino. Esse sino, ele levou 34 anos para ser confeccionado. Ele data do século XIX, o prédio é do século XVIII, o sino é do século XIX. Ele vai fazer parte, é uma das peças que vão fazer parte da exposição permanente. Então, se vocês quiserem saber mais, voltem quando a exposição permanente estiver pronta. O altar é do século... Não, é do século XIX, então, é do século XIX, se eu não me engano, o altar. É do século XIX. Ele é uma base que foi planejada para imagens, era de uma fazenda. E a gente acabou achando que ficaria perfeito para o sino. Então, ele também é histórico. A nossa exposição, ela é permanente, mas a gente queria um espaço dinâmico. Por quê? Como a gente quer um espaço cultural educativo, a gente quer que essa exposição ela seja móvel. Então, a gente vai ter a exposição permanente, mas a gente vai poder movimentar essa exposição para ela dar espaço à plateia, para fazer uma apresentação musical, botar a cadeira para ter uma palestra, um workshop, para botar telas, para poder dar espaço aos artistas cariocas, sempre voltado para coisas do Rio de Janeiro. Então, o nosso objetivo é fazer coisas voltadas para o Rio de Janeiro, incentivar a cultura carioca e ajudar a incrementar esse espaço tão rico em história e cultura da cidade, né? Fazer com que essa região floresça novamente. Tenho certeza tenho certeza absoluta que vocês foram muito importantes para esse movimento. O Diário do Rio já estava apostando nessa casa há muito tempo. Esse aqui é um projeto, gente, acho que todos aqui que devem conhecer um pouco de imóveis e de restauro sabe que o IFAM hoje, né, que é o órgão federal que cuida de tombamentos, é um órgão que tem tratativas, idas e vindas, são muito peculiares, são muito burocráticas. Então a gente tem mesmo um fôlego de todos esses parceiros para que essas casas sejam restauradas. Isso aqui parece fácil, mas com certeza é 1000 vezes mais difícil que o banheiro da nossa casa. Então acho que é um esforço muito digno de manutenção da história que isso representa para a cidade. Acho que esse é um esforço que, para além do que vocês vão trazer de atividade, é um ganho da cidade de poder fazer essa manutenção e ter pessoas interessadas nisso. Então, eu tenho certeza que a gente vai passar aqui daqui a 6 meses e vai ficar muito feliz de ver isso. Falando 6 meses, porque esse percurso voltará em 6 meses e eu prometo para vocês, se vocês estiverem aqui com a gente, daqui a 6 meses, vocês vão ver um outro percurso, porque vai ter outras casas muito mais abertas. Eu esqueci alguma coisa? Não, mas acho que vou dar um spoilerzinho, já que tem as pessoas aqui. Fala aqui perto. Nem o seu spoiler, não me contam nada. É verdade. Ele é o Quintino do Diário do Rio, então eu não posso falar nada para ele, porque senão ele pode publicar no jornal. Então ele... Existe essa não pode. É segredo, exposição permanente é segredo. Primeiro, muito importante a iniciativa da Prefeitura, né? De estar promovendo o desenvolvimento urbano, preocupado com o centro do Rio de Janeiro, mas o desenvolvimento urbano e econômico, com a ativação, a circulação de pessoas e a promoção do turismo também, quando você começa a preservar não só a memória, mas também o cotidiano, o ser carioca e mostrar isso para as pessoas. Então, acredito que é uma iniciativa que a Prefeitura está de parabéns por essa iniciativa. A gente pode fazer o desenvolvimento econômico acontecer através da preservação da cultura, da tradição e, principalmente, preservando os espaços importantes que essa cidade tem. A sua cidade, nossa cidade, Rio de Janeiro, ela por si própria já conta a sua história, ela já é riquíssima. Mas quantas vezes a gente passa por frente desses prédios e a gente sabe tão pouco? Alguém não que é? sabe que aqui tem a casa que a Carmen Miranda viveu? A gente vai passar por ela. Mas é isso, a gente não conhece. Eu não conhecia, já. Eu conheci quando eu vim trabalhar nesse programa. E o spoiler da exposição a gente pensou bastante, né? Chega a ser uma ousadia
né, falar sobre o Rio de Janeiro com tanto que a gente já sabe, com tanto que a gente tem para conhecer. A gente trabalha com o desafio de falar de uma cidade tão incrível, com uma história tão importante, foi capital do Brasil, né, que traz toda essa riqueza, e ao mesmo tempo a gente trabalha com a alegria de falar sobre essa história tão rica. Mas o desafio maior na hora de pensar numa exposição que fosse permanente, que esse espaço, como a Ivana Lutebarque explicou, vai ser um espaço ativo. Então, o que isso quer dizer? Um espaço dinâmico, que vão acontecer inúmeras atividades, ações que vão ser ações culturais, educativas, que promovam circulação de pessoas, que promovam conhecimento para as pessoas e mais, que promovam a curiosidade das pessoas, que as pessoas conheçam e sejam capazes de, a partir de um espaço ou dos outros espaços também, serem capazes de criar, de promover, né? E de criar também incrementos econômicos também, a partir disso. Incrementos de pesquisa, a partir disso. A gente quer instigar um pouco a curiosidade. Então, muitos espaços e equipamentos, a própria prefeitura tem contando a história do Rio de Janeiro. O que contar numa exposição de história do Rio de Janeiro se a gente tem um limite, um espaço pequeno para falar de uma história tão rica, né? Mas dentro de um espaço, de um sobrado tão especial. É não fugir do que é próprio nosso, que é importante, como a Karina disse, hoje sempre foi, a comunicação. Então, se a gente está aqui, né, e em cima estaremos dividindo esse espaço com a sede do Diário do Rio, que a gente fica muito feliz, né, de ter resgatado e ter tornado viva essa história, que foi a história de um periódico, que foi o primeiro periódico a se tornar um diário, porque antigamente a gente tinha periodicidade na comunicação, era lento, hoje é mais rápido, muito mais rápido, né? Então, é trabalhar com o antigo e com o novo, mas quando a gente fala de Diário do Rio de Janeiro, foi o primeiro periódico que foi diário, ele começou a circular diariamente. Então, o que esse espaço e essa casa poderiam contar? Aí vem o spoiler que nem o Quintino disse que sabe, né? O fio condutor dessa, e o desafio, né, dessa exposição, vai ser contar a história do Rio de Janeiro pelo jornal, através do jornal, através da comunicação. Se a gente quer saber algo que está acontecendo na cidade, o que a gente faz? Comunicação, jornal. Qual é a importância do jornal para a preservação da memória e para a divulgação do cotidiano, do que está acontecendo? É o principal meio. Então é importante que a gente conte a história do Rio de Janeiro, mas a gente conte por um viés diferente. É muito próprio que a gente conte, através dessa exposição, a história do Rio de Janeiro por meio do jornal e da comunicação. Então fica um spoiler que a gente vai contar essa história utilizando o antigo e o novo, o Diário do Rio de Janeiro, foi o primeiro periódico, né, no Brasil a circular diariamente, e a gente vai contar também a partir do novo, com a nova tecnologia, com o novo quando vem o Diário do Rio, que vem trazer o nosso cotidiano. Então, vai ser, a gente está brincando aqui um pouco entre o antigo e o novo, mas o fio condutor é o jornal como fonte de preservação da memória e o jornal como importância de reconhecimento e de conhecimento para a pesquisa também do cotidiano e da vivência, das sociabilidades da cidade, do que acontece no Rio de Janeiro, no passado e hoje. Aí depois vocês deem uma passadinha para ver se vocês gostam. Com certeza. Vocês querem dar uma entradinha para dar uma olhadinha? Vamos lá? Vocês vão ver em diversos outros projetos que a mesma coisa se repete com outros elementos. A gente tem o Museu Brasileiro da Caricatura. Gente, é um cara incrível que se chama Luciano Magno. E ele tem mais de 2.000 caricaturas que contam o Brasil em caricatura. Então a gente vai ter esse museu que é inédito, no Brasil não tem. Ele vai ser um dos projetos que a gente vai conseguir abrir no mês que vem. A gente não vai passar por ele porque ele fica num roteiro mais distante. Mas você vê a comunicação que tem os projetos em si. E a gente nem combinou. Essas coisas vão surgindo porque acho que é do incremento do programa, né? Essa porta verde que está restaurada também é um projeto que a gente tem, que é da Renata Xavier. Renata Xavier é a fotógrafa oficial da Viradouro. Então vocês vão ter, ela também é o Centro Carioca de Fotografia. Ela vai contar a história da cidade
por fotos. Então, eu vejo que as narrativas, elas se complementam, né? Elas têm uma identidade muito próxima. Renata hoje é uma fotógrafa muito premiada, muito conhecida Brasil afora. Ela é da Viradouro, mas ela foi uma fotógrafa há muitos anos do Extra. Então, muito obrigada. Então vocês vão ver também, eles vão abrir agora, se tudo der certo, eles abrem semana que vem e vai ter uma exposição permanente da cidade também aqui. Gente, e aqui a gente tem um outro projeto, que é a Quirioca. A gente tem a Laura, que é uma das representantes desse projeto. Prazer. Ela vai falar um pouco do projeto, mas eu também preciso falar para vocês que nós temos, isso é a riqueza do programa, nós temos empreendedores que já têm muito know-how de empreendimento e temos empreendedores que têm muita cultura e arte dentro de si e precisa só desse espaço para colocar para fora, né? Precisava desse empurrão para fora. É o caso da Laura e da Cris, que hoje não, né? Já inauguram nesse momento, nesse ano, a Quirioca. E a Quirioca hoje, especialmente, muito importante a gente ter passado hoje aqui, porque hoje é o Dia do Orgulho, então eles estão com uma programação especial para o Dia do Orgulho, e a Quirioca é a primeira casa queer, não só do Rio, mas da forma como centro cultural queer do Brasil. Isso tem um emblema, uma narrativa para a cidade do Rio de acolhimento. Isso é muito importante para a gente ter essa narrativa e não só a narrativa em si, ter de fato um local que represente isso. Laura, você pode explicar para a gente, 5 minutinhos, o espaço de vocês? Então, bem-vindos à Quirioca. A gente está abrindo, vai abrir hoje as portas às 18 horas. É um centro cultural de arte e cultura LGBTQIAPN+. Então a gente tem uma livraria que está ali, daqui a pouco vai abrir, chama Livraria Pulsa. É a primeira livraria também voltada para títulos e autores LGBTQIAPN+. Aqui a gente tem um espaço de show de música, a gente vai ter 2 shows hoje, do Gigante César, que vem de Pernambuco, e depois da banda Futura. Então o Gigante toca às 7, a banda toca às 9. A gente tem ali embaixo, descendo as escadas, um espaço de teatro e cinema. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente tem um filme. E hoje a gente tem uma peça chamada Todos os Homens do Mundo, hoje às 18 horas, amanhã às 19 horas. Então tem cinema e teatro também. É uma galeria de arte. Então, a partir do momento que a casa está aberta, a entrada para a galeria de arte é gratuita. No momento a gente está com uma exposição chamada Diferente, que são 32 artistas plásticos contemporâneos, né? Marcos Chaves, Opa Vivará, Juca Fiz, muita gente legal, importante aí, que está nos museus mundo afora, estão com uma obra aqui. A Marcela Cantuária, que está também no Paço, com uma exposição dela, tem 2 obras aqui. Que mais? Aí hoje, mais tarde, depois das bandas, a gente tem uma ballroom, que é uma manifestação cultural estadunidense que tem acontecido muito aqui no Rio de Janeiro, que é uma competição de dança e música. E é isso, hoje a gente vai até mais tarde, né? Também dentro do programa Rever Cultural tem essa ideia de ocupar o centro e essa região nos horários noturnos. Então hoje a casa deve ficar aberta até umas 2, 3 da manhã. E celebrando o orgulho LGBT. Então, por isso até está começando um pouco mais tarde, porque vai até um pouco mais tarde. E é isso, só hoje a gente tem uma peça, 2 shows, a exposição, a livraria e a festa na ballroom. É isso, quem quiser voltar vai querer ver. Eu vou voltar depois daqui. E só pra vocês saberem que eu vim aqui, foi quando, Laura? Que eu vim quarta, né? Quarta-feira eu vim depois do expediente aqui pra dar uma olhada na casa, pra ver como é que tava. E eu passei aqui, tava funcionando, tava bem, tava fazendo uma roda de conversa aqui. Isso, quarta é um dia que a gente tá aguardando pra isso, porque é o primeiro centro cultural LGBT do Brasil. Mas e tem outras casas, né? Tem bar, tem boate, tem centros de acolhimento e tal. Mas cultura mesmo, focado em cultura é aqui. Mas às quartas a gente abre o espaço também para projetos sociais. Então faz eventos que envolvem roda de conversa, que envolvem dinâmicas de acolhimento nas quartas-feiras. Aí na quinta-feira já começa a programação ligada à cultura, Quinta Cineclube e show também. Perfeito, Laura. Obrigada. E para todo mundo aí fazendo também um arroba da comunicação,
Todos os projetos, eles estão listados no @revivercultural, no Instagram, então quem quiser seguir. E a Quirioca também está listada, é o @Quirioca. Mas por lá, pelo Instagram, vocês conseguem ver toda a programação. Aqui a gente tem 3 imóveis que estão também parte do Reviver Cultural. Aqui é a Junta Local, não sei se vocês já ouviram falar. A Junta é uma organização muito significativa aqui na cidade, já faz eventos há muitos anos e agora eles vão ter uma sede específica. Agora está fechado, mas eles têm promovido, porque o imóvel ainda não inaugurou, mas uma das peculiaridades do programa Reviver Cultural é que, enquanto os imóveis não inauguram, é necessário fazer ativações culturais. O que são essas ativações? São eventos na rua. Então, todos esses imóveis, eles estão fazendo eventos periodicamente na rua, né? A Junta Comercial já trouxe o Samba do Sacramento. Geralmente, essas casas que ainda não estão abertas, elas estão obrigatoriamente determinadas a fazer um evento, uma ativação mínima mensal. Todos eles têm feito mais de uma ativação. Então, a gente vê isso aqui. Quando a Junta faz evento aqui, a gente vê muita gente. Ao lado a gente tem a Casa Carnaval. A Casa Carnaval também é um projeto do Reviver Cultural. Hoje está com o hub pronto. O Pronto é responsável, uma casa de marketing responsável por grandes empresas, inclusive a Soma, né, que é uma empresa ligada uma empresa ligada ao ramo de roupas, né, ao ramo de moda, especificamente. A Casa Carnaval, hoje, ela está preocupada em contar e narrar a história do Carnaval Carioca. Então, quando vocês entram, ela hoje está fechada, ela já fez uma inauguração parcial, ela vai fazer uma inauguração final para mostrar a história do Carnaval brasileiro, do Carnaval Carioca, e com isso ela trará carnavalescos para as suas exposições. O expositor mestre é o Zanon, que também é da Viradouro hoje, tá? E mais à frente, a gente tem a Casa Rosa, que é uma casa muito emblemática aqui. O Alfa, acho que todo mundo conhece. O Alfa é um restaurante, né, no final da vida, que é muito importante. Uma livraria, um restaurante, tudo que é muito importante para essa ativação da área também. Não está no Reviver Cultural, mas óbvio, é um parceiro muitíssimo importante para esse cenário. A Casa Rosa é uma casa muito famosa nesse ambiente, né, nesse perímetro que a gente tem aqui. A Casa Rosa hoje ela está ocupada pela Volta do Mundo. A Volta do Mundo é uma casa de cultura que prima por atividades ligadas à capoeira, atividades ligadas à cultura afro. Então hoje eles estão fechados, mas é uma casa que rotineiramente, a partir de sexta, tem atividades também muito fortes nessa região, tá? Quando junta essas duas... Oi? Tá vindo carro. Isso. Quando junta essas duas... Tá vindo carro daqui também. Quando junta essas duas aqui, fica muita gente. Outro dia, a Junta Local juntou com a Volta do Mundo e a gente teve que fechar bastante esse espaço para que o evento pudesse acontecer. Essa foi uma das primeiras propriedades que se inscreveu para ser credenciada no Reviver Cultural. Isso foi muito legal, porque dessa área, esse é um imóvel que sempre esteve muito preservado. E sempre deu muito gosto de ver esse imóvel preservado dentro desse cenário aqui. Então a gente ficou muito feliz quando os proprietários se inscreveram para entrar no projeto. Hoje ele funciona, é o projeto Abapirá. O projeto Abapirá hoje, o representante dele é o Guilherme, e quem hoje cuida de toda a curadoria desse projeto é a Bia. Aqui é uma galeria também, mas acontecem diversas aulas de desenho, de arte, então tem muitos workshops que vocês também podem vir, muitos deles gratuitos, outros pagos. Lembrando, gente, muitas das coisas que a gente quer e precisa fazer, eles são empreendedores, então precisa cobrar, né? A ideia é que ao final do projeto Reviver Cultural, todo mundo aqui ande com as suas próprias pernas e não precise mais do subsídio da prefeitura. E esse é um ponto que eu ainda não falei para vocês. A prefeitura hoje subsidia cada um desses projetos. E como que ela subsidia, né? A prefeitura hoje subsidia por metro quadrado, seja para valor de obra,
seja para a manutenção dos encargos mensais. O projeto ele vai durar 30 meses. A partir do 30º mês, a ideia é que todos esses empreendedores eles já estejam estabelecidos e consigam pagar os seus próprios encargos sem mais a ajuda da prefeitura. Karina, mas isso é um dinheiro que vai... Gente, não adianta nessa área a gente promover qualquer coisa que não tenha subsídio. Ou era isso, ou não era nada. Não há ações de revitalização que não precisem nesse pontapé da prefeitura. Não tem jeito, não tem outra salvaguarda. Então a ideia é que, de fato, esse subsídio auxilie para que daqui a 30 meses ninguém mais precise. Eu quero muito que daqui a 30 meses alguém fale assim: Karina, eu não quero mais esse subsídio mesmo, não quero mais que renove, porque eu já ando com as próprias pernas. Eu não vou estar aqui, né, porque, né, muito provavelmente a vida vai andando, mas para quem me substituir eu tenho absoluta certeza de que vai ser tão gratificante quanto. Todos esses projetos que vocês vão ver aqui, eu vou falando um pouquinho deles, tem muitas questões sociais, ou seja, vão ter muitos workshops totalmente gratuitos para o público, para você entrar. Tem sempre uma programação gratuita, tem sempre uma contraprestação para a sociedade. Mas é óbvio, tem que ter alguma coisa para comprar, tem que ter alguma coisa para adquirir, porque isso é negócio, gente. Diferente de muitos projetos de cultura, que você vê uma Lei Rouanet, você vê algo que é para só ativar aquele projeto cultural, aqui é para que eles ganhem dinheiro. Não tem jeito, a gente precisa subsidiar para que se ganhe e se oportunize isso. A gente tem, por exemplo, a Casa do Pandeiro. A Casa do Pandeiro é de uma mulher que eu acho incrível, que é a Clarice, e ela vai dar oficinas, ela vai promover oficinas de pandeiro, de outros instrumentos que são gratuitos e outros que são pagos. Então vão ser rodas de sábado, ela tem 2 filhas pequenas, eu tenho uma filha de 2 anos, e ela já falou: traz a tua filha que a gente vai fazer uma roda para crianças com pandeiro. Eu quero isso, a gente precisa fazer isso aqui, ter uma programação infantil no sábado, né? A Casa Tucum, que a gente vai daqui a pouco, no dia da inauguração, estava cheio de criança. Então foi muito importante pra gente ver essas programações que são gratuitas sendo oferecidas para o público, mas é óbvio, tem que ter um comércio, tá? Não é algo que seja 0800 em todo, porque senão a gente não vai fomentar essa atividade como empreendedorismo. Aqui é empreendedorismo para a cultura e para a arte. Podemos mostrar um pouquinho dentro? Eles podem entrar? Vocês gostariam de entrar? Aqui vai ser a Galeria Refresco, vocês já estão vendo aí, mão de obra já bem adiantada, também deve inaugurar agora nesse mês de julho. Galeria Refresco, a Débora Zapata é a representante do projeto. É uma galeria que promete uma intervenção cultural muito diferente, muito apropriada. Eles já têm hoje na fábrica Bering um ponto, né, do trabalho deles, e agora vai vir para cá. Eles têm umas intervenções culturais muito distintas, com algumas premiações internacionais. Aqui é arte contemporânea, a gente vai ter alguns pontos, algumas apresentações de arte contemporânea, tá? E a gente vai vir para Casa Tucum. Casa Tucum, ela já é muito conhecida, ela não é a primeira casa aqui, na verdade, ela já tem um nome muito forte no mercado, como uma casa, como uma empresa que traz uma representatividade da cultura indígena, mas também uma responsabilidade social com a produção da cultura indígena. Talvez esse seja um grande diferencial e, para mim, o diferencial de fato desse projeto, porque hoje a gente fala muito sobre exploração da atividade indígena, a gente fala muito do mau uso da cultura indígena, e eles têm um cuidado muito importante, muito próprio com esse trato, que eu acho que é o diferencial. A gente precisa ter um marco da cultura indígena no centro do Rio também, porque obviamente isso conta a nossa história, isso conta a nossa narrativa, e acho que ela é a única casa, o único projeto que trouxe essa estrutura cultural pra gente aqui na área. A gente aqui na Tucum trabalha com
com 40 povos, né? A gente trabalha basicamente em duas frentes, né? Uma frente é a estruturação da cadeia, né, do artesanato, então a gente vai até as comunidades, a gente vai até as aldeias e, dependendo da demanda daquela associação ou daquele núcleo de artesãs, a gente faz um trabalho de estruturação com esses povos. Então, o que é um trabalho de estruturação, né? Você pensar nas histórias por trás daquele produto, né? O que vem junto com o colar? Para fazer essa pulseira aqui, quanto tempo leva? Se for uma biojoia, uma semente, ela dá o ano inteiro, ela não dá? Como é que é o espinho dela, né? Essa palmeira aqui, que é a inspiração do nome para Tucum, é a palmeira de Tucum. Ela é encontrada ao longo do território brasileiro, muito, muito, muito utilizada pelos povos indígenas e tradicionais. Imagine o que é encontrar com uma palmeira dessa no meio da mata e, a partir dela, tirar os espinhos, tirar a casca, achar a entrecasca, a partir dela achar a fibra, fiar essa fibra para fazer bolsas, redes, diversos artefatos. Então, quando a pessoa vê só a bolsa, eu vou depois pegar uma bolsa de Tucum para vocês verem. Quando ela vê só a bolsa, ela fala, nossa, essa bolsa, por que tem esse preço? Poxa, custa 100, 200, 300 reais. Aí a gente gosta de vir aqui apresentar a nossa inspiração, porque é daqui que vem a fibra para fazer essa bolsa. Então, o trabalho de estruturação que a gente faz nas aldeias, a Amanda Santana, que é a fundadora da Tucum, é nossa indigenista, né? Então ela tem toda essa expertise de fazer com que as próprias artesãs entendam todo o ciclo para chegar numa pulseira. Né? Entendo todo o ciclo, todos os saberes ancestrais que aprendeu com a avó, que aprendeu com a tia, que aprendeu com a outra tia, que aprendeu com todo um coletivo de mulheres. Né? O artesanato ele é muito feito por mulheres, embora a gente tenha artesanato também feito só pelos homens, né? Os bancos e tudo. Então, a gente faz esse trabalho de estruturação direto nas comunidades e aí cada comunidade tem um desejo, né? Tem associações que querem aumentar seu poder de venda, tem associações que querem desenvolver esses trabalhos com jovens, com as mais jovens, né? Porque em muitos casos essas pessoas jovens estão saindo das aldeias, então às vezes o trabalho que a gente vai fazer lá é para, né, de alguma maneira fomentar esses saberes entre os jovens. Dependendo dos quereres das associações, a gente vai atuar nessa estruturação. O outro lado que a Tucum atua é na comercialização. Então, nós somos esses primeiros parceiros comerciais, a gente faz o trabalho da estruturação e é também o parceiro comercial dessas comunidades como uma forma de escoar, fazer esse artesanato chegar numa casa como essa que vocês veem aqui. Então, é uma casa que teve um projeto, que foi pensado para isso. Todo o mobiliário que vocês veem aqui, ele foi desenvolvido exclusivamente para essa casa. A inspiração foi a bacia do Xingu. Então, todos os móveis, eles são curvos, imitando as curvas dos rios. Toda a exposição que a gente vê aqui tem a identificação com o nome do povo, da onde vem e como esse povo se chama. Porque também é uma outra coisa, né? Às vezes a gente acha que o nome do povo ele é conhecido como um povo tal, mas esse povo se autodenomina como um outro nome. Então, todas essas informações, da onde vem o produto? Essa artesã, ela ganha mesmo? Como é que é isso? A gente tem uma política de precificação transparente que explica, né, para onde vai cada parte do dinheiro quando você compra uma peça na Tucum. Então, quem recebe o quê? Para onde vai esse dinheiro, né, que você paga? E assim, essa casa depois que a gente inaugurou, vive cheia de pessoa indígena. Isso para mim é aquele check assim do lado de que o trabalho está sendo feito. É verdade. De uma maneira... Sempre que eu vejo. A gente teve um lançamento agora com os itens do Alto Rio Negro, que foi nossa última curadoria, que são essas peças que vocês podem ver aqui. E assim, estava cheio de pessoas indígenas, tinha liderança, tinha gente do Museu do Índio, tinha artesãs, tinham pessoas que são amigas do pessoal da equipe mesmo. Então assim, essa maneira de construir com todo mundo junto, eu acho que é o jeito que a gente acaba explicando o que é a Tucum. Porque quando você chega aqui, você não fala comigo, hoje eu estou aqui, mas na maioria dos dias eu não estou. E aí você é recebida pelo nosso time de anfitriões indígenas. E aí cada um deles vai receber você de uma forma. Cada um deles vai falar com você de um jeito, vai saber sobre um povo, não vai saber sobre o outro. Né? No Brasil, a gente tem 305 povos indígenas hoje. Então, assim, a gente trabalhar com 40, um pouquinho mais de 40 hoje já, mas com 40 povos é muito significativo. Mas olha o quanto de povos ainda, né,
essa percepção ainda pode crescer muito mais. Muito, muito, muito. Então, assim, essa casa, desde que a gente abriu, é um grande polo, é um grande lugar de encontros. Encontros, pessoas chegam aqui e nunca ouviram falar sobre povos indígenas e falam, nossa, eu não sabia que existia. Pessoas que são pesquisadoras, que são referências, que são lideranças, que já estão, né, nesse meio do sociobiodiversidade. Pessoas que sabiam um pouquinho e saem daqui aprendendo e ouvindo muito mais histórias. E a gente mesmo. Claro, Todo no dia, a dia, a né? gente aprende com o Ani, que é do povo Xanenawa, com o João, que é do povo Ticuna, com todos os outros anfitriões que a gente tem aqui, de contextos diferentes também. Vocês iam adorar Então- a inauguração daqui. O dia da inauguração foi incrível, foi realmente um acolhimento, né? A gente teve apresentações aqui de alguns povos indígenas, alguns rituais, foram muito interessantes. A gente saiu daqui muito revitalizado. Amanda, muitíssimo obrigada. Com certeza o pessoal vai vir aí depois. Eles Venham. ficam também abertos aqui de forma permanente agora, né? Porque a casa inaugurou. Do outro lado da rua, a gente já tem também a Galeria Arrecife. A Galeria Arrecife, ou a Recife Galeria, na verdade, falei trocado, mas vocês entenderam. A Recife é hoje o responsável é o Bruno. O Bruno é um artista recifense que trouxe para a galeria de 75 metros quadrados muito da obra de arte, muito culturalmente trabalhada em Pernambuco. Ele foi para o Instagram dele é incrível porque ele conta como foi a curadoria das obras, quais são os artistas que estão ali expostos e o porquê desses artistas estarem ali expostos, né? Outro lugar que é a inauguração hoje, caso alguém queira passar, é ali na Rua da Assembleia, a Meta Gallery, que é a Galeria Metaverso. Gente, pode parecer um nome meio doido, mas é um nome legal. Ontem foi a pré-inauguração e hoje é a inauguração. Quem quiser passar lá. Todo mundo sabe ali é a Assembleia, né? Do lado do Delírio Tropical e do Cheirinho Bom. Entre o Delírio Tropical e o Cheirinho Bom, não tem como errar, tá? Assembleia 40. A Metaverse Gallery, ela é uma galeria pensada com essa proposta diferente do metaverso. Então ontem a gente foi lá, eu e as meninas fomos lá ver a inauguração. São obras muito interativas, né? Não é o quadro tal como a gente conhece, né? O quadro da arte, mas são muitas televisões, são muitas obras que você interage via celular, via QR Codes, via imagem. As imagens são muitos quadros você só consegue ver com a projeção do seu celular. Então é muito interessante, é uma proposta muito diferente da utilização do metaverso e da arte no metaverso. Tem sempre alguém que vai falar, mas isso não é arte. Vão lá para tirar a conclusão de vocês. Eu acho que é importante a gente conhecer. Eles já estão abertos, então também se vocês tiverem interesse de conhecer o espaço. Essa aqui é a Igreja Nossa Senhora da Água dos Mercadores. Ela não faz parte do projeto Revia Cultural. Na verdade, eu acho que ela meio que propulsou, não do projeto, mas era uma igreja que estava abandonada já no período pré-pandemia, ela estava fechada. E até quando ela funcionava, não funcionava da forma que funciona hoje. Vou explicar um pouquinho. A Igreja Nossa Senhora da Água dos Mercadores, para quem não entende de igreja católica, ela é chamada uma ordem terceira. O que é uma ordem terceira? Existem as ordens primeiras, que são as ordens ligadas diretamente ao Vaticano, ligadas às arquidioceses, as ordens segundas, que são as freiras, e as ordens terceiras, que são ordens particulares. A Ordem de São Francisco, uma ordem terceira, uma ordem religiosa terceira. Já a Ordem dos Mercadores, assim como a Ordem do Carmo ou a Ordem da Santa Cruz dos Militares, são ordens particulares. Não que tenham um dono, né? Todas elas são ligadas a Roma, ao Papa, mas são mantidas, bancadas por particulares. No caso da Laje dos Mercadores, hoje, ela está abandonada. O Dom Orani, o arcebispo do Rio, entendeu que precisava de uma intervenção para que ela voltasse a funcionar e nomeou o presidente honorário do Diário do Rio, o Cláudio André Castro, vamos deixar claro para não confundir com o governador. Não é isso que eu ia falar. Não, vamos deixar claro. Gente, pelo amor de Deus. Então, com dinheiro do próprio Cláudio André, de outros empresários, quer dizer, outros mercadores, essa igreja se recuperou.
Hoje temos missas todos sábados e domingo, meio-dia, missas solenes, são missas em latim, da nova missa, não são a missa tridentina, com orquestra completa, com a música sacra em latim, então, e é linda. Ivana, que é apaixonada por música clássica, você vem aqui, tem soprano, tem os barítonos que também cantam ópera no Teatro Municipal. Algumas vezes eles saem correndo daqui para o Teatro Municipal. E é a cara do Rio, porque, especialmente aos sábados, você sai da missa e você tem o samba do ouvidor. E pensa, o sábado e domingo no centro do Rio, a igreja fica vazia. Não, ela fica lotada. Então alguns restaurantes, como esse aqui do lado, que domingo ficava fechado, agora funciona. E é um pouco a ideia do projeto. Que coisas que não funcionam, que o centro, afinal, a ideia do Reviver Centro é um pouco mudar isso, que o centro ele passe a viver fora do horário comercial. A igreja já trouxe isso de volta. E a igreja é um pouco do Rio de Janeiro, né? Que a igreja começa, você funda uma igreja para poder começar a cidade. Então essa pérola do Rio, que é a Lava dos Mercadores, meio que é um pouco do Rio. E a gente chama essa região aqui, Cláudio, Diário do Rio, de Pequena Lisboa, que é um pouquinho a cara de Lisboa, já que Lisboa teve o terremoto. Então a arquitetura lembra Lisboa. Verdade, as E nada como uma igrejinha pequena, mas bem mantida, com obras de arte. A gente acabou de ter um vaso da China agora ali no altar. Então convido, mesmo quem não é católico, quem não é cristão, sábado e domingo, meio-dia, por mais que você não tenha... Eu me converti a católico nessa igreja, mas você pode não ter a afinidade com a missa, mas você tem a música clássica. É muito emblemático. Isso. É muito carregado de simbologias e eu acho que viver essa experiência é muito importante. Não, e você sai e cai no samba. No sábado, cai no samba, pode ir na casa do Tocum, que tem os índios, você vai no negócio dos africanos. Então você vive um Rio de Janeiro de verdade, né? Você vive o católico. Várias perspectivas. E tinha um dia que estava tendo uma missa medieval, as pessoas com a roupa da Ordem São Sepulcro de preto. E aqui do lado você tem a livraria da Folha Seca e tendo um evento de uma religião afro-brasileira. Então nada mais Rio de Janeiro do que essa pluralidade. Que essa pluralidade. Que eu acho que agora, com o Reviver Cultural, está mais plural, que você tem o queer, tem os índios, tem os negros, tem tudo. Tem tudo num espacinho de quantos metros quadrados? Pô, muito pouco, gente. Muito pouco. Eu acho que em nenhum lugar do mundo você consegue ter tanta diversidade hoje como nesse espaço. Uma igreja católica, monarquista, tradicional, do lado de um espaço queer, na frente de um espaço indígena, quase do lado de um espaço dedicado à arte afro. Então eu acho que isso é o Reviver Cultural, isso é o Rio de Janeiro. É isso. Obrigado. Gente, a gente falou muito rapidamente para vocês terem a dimensão geográfica, né? Eu ainda me perco por essas ruas aqui e olha que a gente olha para esses imóveis todo santo dia, a gente fala com todo mundo todo santo dia. Helena, Tarzi, que está aqui da nossa equipe. Isso é muito pouco perto do que a gente vai ter, né? Temos 43 projetos, dentre eles alguns outros que estão abertos. Ginga Tropical, que é da Rose, hoje a Rose e a Célia trabalham com o samba, né? É uma casa de samba também, toda sexta-feira. Hoje não, hoje tem outra coisa, eu vou falar do Museu do Grafite, ativação. Eles trabalham com Carnaval Carioca, todo final de semana tem um workshop de música, de música brasileira. Então, para quem gosta de dançar, vai ter atividades gratuitas. A gente tem o Galpão do Marcelo D2, que é ali na 7 de setembro. Marcelo D2 está no Reviver Cultural. Também é muito importante pra gente, porque ele é um grande nome. Goste que gostar, eu nunca ouvi o Marcelo D2, mas ele é um cara muito representativo da nossa cultura, da nossa música, então é muito importante tê-lo aqui como um âncora também. Teremos outras pessoas que vão ser ainda vindas para o projeto, que são âncoras também. A viúva do João Donato, ela acabou também de ser credenciada no projeto. João Donato é uma pérola da nossa música popular brasileira, também terá a Casa da Bossa aqui. Fora isso, a gente tem hoje também, além da Quirioca, além da Tucum também aberta, a gente também vai ter uma ativação do Museu do Grafite, que é o qual? 1º de março 39, do outro lado da rua,
que vai ser a festa Reviver Anos 90 ou vai ser Reviver Anos 90? Então, quem também tiver interesse, daqui a pouco a gente vai ficar por aqui, a gente vai dar uma passada. Todos que tiverem interesse nos demais projetos, e são muitos e são muito interessantes, não é porque eu trabalho nisso, é porque eu realmente... Não adianta vocês terem aqui pessoas que não vão querer vender essa ideia. Isso aqui é uma paixão. Isso me dá muita dor de cabeça. Todo dia eu quero dormir, eu acordo falando, eu vou pedir demissão, não quero mais trabalhar. E todo dia eu vou dormir falando, porra, que oportunidade de vida poder trabalhar num projeto que possa trazer realmente essa edificação para o Rio de Janeiro. Isso aqui é muito bacana. E aí, desculpa, não posso deixar de ser efusiva aqui com vocês. Vocês podem ter a opinião de vocês, eu tenho a minha. Eu acho isso aqui muito legal. Se vocês tiverem interesse, @Reviver Cultural é o canal que talvez mais imediato de comunicação para vocês terem acesso. Qualquer coisa, revivercultural@gmail.com é o nosso e-mail de trabalho. Peguem o telefone das meninas, a gente está à disposição da prefeitura para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ativação do Diário do Rio de Cultura. Foi totalmente desenhado por eles, convidaram a gente, eu agradeço muito a oportunidade, Ivana, Quintino, mas principalmente Ivana, que está tendo todo esse cuidado com essa curadoria, da gente pensar essa comunicação para o Reviver Cultural. Obrigada, viu? Gente, muito obrigada, foi um prazer conhecê-los.